ser atrasada, mas eu acho que não é. Eu vou falar ainda sobre um texto que costuma ser período de Natal, né? Ah, pastor, mas passou o Natal. Só que nós temos ainda algumas coisas que eu julgo importantes nós pensarmos, aprendermos. Por isso eu gostaria de ler com vocês Mateus 2, versos 1 a 12. Depois eu vou pedir para as crianças, na verdade, desenharem uma coisa óbvia. E depois nós vamos falar sobre esse texto. Vamos ler juntos? Vamos fazer assim, vamos fazer leitura alternada. Eu começo, os irmãos respondem. Vamos fazer leitura alternada de todo o texto. Depois eu quero que as crianças façam o desenho que eu costumo sempre passar para elas. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ok. Então, crianças, eu vou pedir para vocês desenharem uma coisa que vocês viram nesses últimos dias. Eu quero ver a criatividade de vocês, e os pais vão detectar que tipo de influência os filhos têm recebido. Desenhem para mim, por favor, a decoração de Natal mais bonita que você viu. Vocês certamente foram em lugares que tinha decoração de Natal. Talvez na sua casa, talvez no shopping, talvez na casa de um amigo ou da avó, de alguma coisa assim, tá? É para desenhar a decoração de Natal mais bonita que você já viu. Talvez você viu na cidade. Então, desenhe o que você mais gostou de decoração de Natal. E, aproveitando que as crianças estão desenhando sobre isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Toda vez que passa o período de Natal, e mesmo chegando o período de Natal, eu noto uma coisa. Natal tem muitas semelhanças, é verdade. Todos nós nos reunimos com amigos, familiares. Normalmente temos uma refeição, né, mais exagerada do que, mais comida do que precisamos, né? Normalmente exagerada. É um momento de descontração, normalmente troca de presentes. Tudo isso é costumeiro. Mas o que chama a minha atenção é que Natal parece-me um período de contrastes. É verdade que tem muitas coisas em comum, mas é um período de contrastes. Por quê? Dá uma olhada nas decorações. Eu estou pedindo para as crianças a desenharem. Se você fizer um filminho aí de tudo que você viu no último mês de decorações, você vai ver as coisas mais variadas, né? Você tem decorações que são temáticas. Eu não sei quantos de vocês viram, se shopping em Limeira aqui tinha, eu não tive chance de ver, mas em São Paulo sempre tem assim, Natal da Disney, ou Natal da Bela e a Fera, ou qualquer outro personagem, ou Natal disso, Natal daquilo, né? E normalmente uma mistura de temas, né? Você tem Papai Noel do lado de presépio, e árvore de Natal com as mais diversas coisas. E por que eu chamo a atenção disso? Não porque decoração seja necessariamente ruim ou pecaminosa em si mesma, mas que as decorações são contrastantes quando elas colocam tudo como parte do Natal.
É como se presépio e Papai Noel tivessem o mesmo tempo, tivessem o mesmo peso. Tudo faz parte do mesmo folclore. E isso eu acho que ilustra o contraste que Natal tem desde o início. Porque essa história que a gente acabou de ler, conhecida nossa, super relembrada, né, nos dias natalinos, ela mostra um contraste entre o Natal celebrado pelos homens sem Deus e um Natal que é celebrado conforme as Escrituras. E eu vejo que o primeiro Natal já tem esse contraste. O registro de Mateus sobre a visita dos magos, para mim, é uma história que contrasta a fé dos magos com a incredulidade de Herodes e dos sacerdotes e escribas dos seus dias. Então eu gostaria de pegar como tema esse contraste e mostrar para vocês como na história há uma série de coisas que contrastam esses dois grupos e outras coisas na história que ilustra o contraste que a gente enxergou essa semana e nas últimas semanas que nós passamos. Deixa eu lembrar que o texto de Mateus, ele começa, nós vimos isso na semana passada, começa falando da genealogia de Jesus, isto é, ele é homem, nascido de mulher, tem vô, tem bisavô, ele tem uma história, uma genealogia, então ele é verdadeiramente homem, mas é verdadeiramente Deus, e ele é de linhagem real. Porque mostra também que ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele é extraordinário, mas ele é de linhagem real. Isso significa que, por direito de sangue, ele deveria ser rei de Judá. O que a gente vai ver na história de hoje é que tem pessoas que têm dificuldade com esse direito de realeza de Jesus. É o caso de Herodes e das pessoas que estão ao seu redor. Herodes era uma pessoa tremendamente ciumenta por essa questão de poder. Então a notícia de que haveria alguém que poderia ser rei no lugar dele o incomoda profundamente. A notícia não havia sido espalhada em Jerusalém, pois já havia se passado algum tempo desde o nascimento de Jesus e nenhuma palavra tinha chegado a Herodes. Lembra? Jesus nasce, Herodes nem sabe disso. Foi quando os magos chegam até ele que ele ouve que alguém tinha nascido que supostamente era o rei dos judeus. E já havia passado algum tempo desde o nascimento de Jesus. Uma das coisas mais comuns, erradas, mais comuns nas cenas de presépio é que eles colocam os magos ao redor da manjedoura. Mas o texto bíblico fala que os magos visitaram a Jesus na casa. Eles viram um menino na casa. Ele não estava mais numa estrebaria, não estava mais ao redor de uma manjedoura. Os magos não veem essa cena. Os pastores veem essa cena, mas os magos não. A história que a gente acabou de ler diz que a estrela os guiou e eles entraram numa casa e viram lá o menino e a sua mãe. Portanto, já tinha se passado algum tempo, talvez algumas semanas, a gente não sabe ao certo quanto tempo. O que a gente sabe é que eles estavam numa casa já melhor hospedados e é lá que os magos chegam para adorar o menino Jesus. Agora, vamos olhar alguns contrastes que eu disse que estão presentes nesse texto e eu acho que se aplicam a nós. Primeiro contraste está no verso 1. Olha o verso 1 que diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. O que chama a minha atenção aqui? É que quem veio visitar Jesus Cristo são homens vindos do Oriente. Embora tenham dado 3 presentes, o texto não fala que eram 3 magos, tá? Tem algumas coisas da mitologia, né? Ou da lenda, da tradição natalina que a gente não sabe. Por exemplo, a gente não sabe que eram 3. O texto nunca fala que eram 3. Falam que eles deram 3 presentes, mas não falam que eram 3. Só que a tradição tanto cultivou isso que até deram nomes para eles no decorrer dos séculos, né? O texto de Mateus também não fala que eles eram reis. Embora a gente cante músicas natalinas falam dos reis magos, o texto não fala que eles eram reis. Pode ser que eles eram reis, mas há uma possibilidade também de que esses magos, quando a gente pensa em mago, normalmente a gente pensa magia. Pode ser que esses magos, na verdade, fossem estudiosos dos astros celestes. Isso era muito comum na região oriental, principalmente aquela região da Babilônia, da Pérsia. Eles eram muito zelosos para com o estudo dos astros. E naquela época não tinha divisão científica científica de um lado e de crença de outro, como é típica do período pós-iluminismo, período racionalista. Hoje em dia que você tem divisão entre astronomia e astrologia.
né? Uma sendo científica e a outra mística. Naqueles dias não tinha essa separação. Naqueles dias, quem estudava os astros estudava cientificamente, mas entendia que tinha sentido por detrás disso. E esses homens provavelmente foram criados nesse contexto. A gente não sabe de onde eles vêm, se da Babilônia, se da Pérsia, mas o que a gente sabe é que eles vieram de longe. E qual é o contraste que eu vejo aqui muito claramente? Eles atravessam, não tem dificuldades de atravessar desertos, regiões acidentadas, para chegar até o menino rei. Por outro lado, quando eles perguntam para Herodes, e Herodes consulta os sacerdotes, eles sabem onde ele nasceria. E dizem, vai nascer em Belém. Belém fica a 9 quilômetros de Jerusalém, não é longe. Para homens que atravessaram centenas de quilômetros para chegar lá, Herodes e os sacerdotes estavam muito perto. No entanto, até onde nós sabemos, eles nem sequer se dão o trabalho de ir lá consultar para ver se esse menino de fato era especial. Não. Herodes pede para os magos irem lá e voltarem e darem um relatóriozinho. Perceba como há uma diferença fantástica de quem vem de longe e acredita tanto que gasta provavelmente semanas, talvez meses nessa viagem, e de quem não se dá o trabalho de andar 9 quilômetros para ver se esse menino de fato era especial. Isso chama a minha atenção por quê? Porque eu acho que muitas vezes em questões de salvação algo parecido acontece. Você já percebeu? E talvez aqui no nosso meio existam algumas histórias assim. Então você vai reconhecer. Você já percebeu como às vezes algumas pessoas que estão muito distantes do caminho de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, se encantam por isso. E outros que parecem tão perto, estão tão longe? Algumas pessoas que tiveram caminhos assim de entrar na lama do pecado, quando de fato são deparadas, são confrontadas com a palavra de Deus, elas muitas vezes abraçam isso rapidamente, enquanto que os que estão mais próximos do ensino da palavra não têm encanto por isso. Parece que estão perto de nós, mas muito distantes de salvação. Eu creio que esse contraste entre os magos e os sacerdotes, Herodes, os sacerdotes, é bem típico do que acontece em nossos dias. Os magos foram adorar sozinhos, porque, olha só, a gente tem alguns registros anteriores à história dos magos. A gente sabe que os pastores receberam anúncio angelical, foram lá, adoraram, e depois diz que saíram falando. A gente não tem registro de que alguém ouviu e foi lá adorar Jesus. Nós não sabemos. A gente sabe também que Ana espalhou as boas novas sobre o nascimento do menino Jesus, mas a gente não tem registro de que gente tenha ido lá visitar. Depois a gente sabe também que Simeão fez o mesmo, né? Assim que louvou o Senhor. Os magos também falaram lá para Herodes e para os sacerdotes que o rei dos judeus havia nascido, mas ninguém os acompanha até Belém. Então, há um certo sentido em que Natal é muito curioso. O Natal, do jeito que ele tem que ser, ele às vezes é solitário. Às vezes ele é solitário. Nós, como os magos, muitas vezes persistimos em buscar a Cristo, mesmo estando sozinhos. Segundo contraste que eu vejo é em relação a quem é rei. Verso 2 fala assim, que eles vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A gente leu hoje no começo do culto, quem é o rei da glória? E eu acho que essa pergunta é perfeita para aquilo que está acontecendo nessa história. Quem é o rei da glória? Herodes se julgava o rei glorioso. Tanto é que ele se deu esse título de Herodes o Grande. De fato, fez coisas grandiosas. Uma delas foi uma reconstrução, uma renovação do templo, que levou décadas para fazer e que ficou estrondoso. O judeu se orgulhava do templo nos dias de Herodes o Grande. Então ele era um homem de grande poder político, de muitos grandes feitos. Ele era o controlador de Judá. Mas quem era o rei da glória? O texto narra Jesus Cristo como o rei de direito, porque ele era de linhagem real. Mas Herodes era quem estava centrado no trono do palácio em Jerusalém, e o menino Jesus estava lá na casa com os seus pais. Então, esse contraste entre um que é rei por direito e um que é rei
de fato, mas não de direito, me parece ilustrar o que acontece sempre quando os homens têm dificuldade de entender quem é o soberano. Eu quero dar alguns exemplos. Nabucodonosor foi um homem que teve dificuldades de entender quem era o soberano. Deus deu algumas dicas para ele até ele chegar a entender. Deus foi mostrando através de Daniel e dos seus amigos que o Deus deles era um Deus diferenciado. Mas Nabucodonosor teve que ser humilhado até o ponto de virar um bicho e comportar-se como um animal para que ele entendesse quem é o Rei da Glória. Tanto é que no finalzinho do capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor fala, olha, esse rei, ele é incomparável. Sua glória é sem igual. Ele entendeu quem é o Rei da Glória. Demorou, mas ele entendeu. Mesma coisa com a história do povo de Israel. Eles têm dificuldade de entender quem é o rei. Tanto é que num determinado momento eles pedem um rei. Você lembra disso? O período depois de Moisés, de Josué, eles entraram na terra. Tem o período dos juízes e eles se cansam de não ter rei. Tanto é que durante os dias de Samuel eles pedem um rei. E aí que começa a monarquia. Mas até então, quem era o Rei da Glória? Eles não tinham atentado para o fato que Deus deveria ser o grande rei deles. Eles queriam um rei humano como as outras nações. Quem é o Rei da Glória? Os magos chegam em Judá já sabendo da realeza do recém-nascido. Tanto é que eles oferecem presentes típicos de um rei. Ouro, incenso e mirra são presentes nobres que eles oferecem para quem é rei. A autoridade do Deus que lhes advertiu era maior do que a autoridade do rei Herodes, que lhes pediu o retorno com informações sobre o menino. Então a gente percebe aqui que eles entendem que Jesus Cristo é o rei. Mas essa é uma dificuldade para os homens no decorrer da história. Eu acho que o Natal ele tem essa característica. Ele desafia os homens a crerem na realeza de Jesus sobre todo o universo, mesmo diante do aparente descontrole do nosso mundo. Presta atenção. Magos vieram do Oriente, eles não são judeus. Eles não foram treinados na palavra de Deus conforme o Antigo Testamento. No entanto, eles veem um bebê numa casa, no colo da sua mãe, e eles se curvam diante desse bebê. Eles não viram nada de espetacular nesse bebê, mas eles creram. Eu sinto que essa atitude deles é semelhante a nossa, quando a gente vê muita coisa em aparente desordem, no entanto a gente chega aqui todo domingo e fala assim, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É muito difícil para as pessoas acreditarem num soberano por detrás de um mundo aparentemente tão descontrolado. O Natal desafia os crentes a descansarem de seus medos e anseios por terem Cristo como Rei. Ele é o Rei da Glória. Outro contraste que eu vejo aqui, muito interessante, diz respeito a quem é de fato amigo. Quem é amigo de Cristo aqui? Por quê? Veja que a notícia, quando os magos chegam e perguntam, onde é que deveria nascer o rei dos judeus? Herodes fica perturbado. Olha o verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Por quê? Porque significava um poder competidor, né? E Herodes, como era muito ciumento, inclusive há registros que o seu ciúme, a sua idolatria por poder era tão grande, que ele chegou não só a cometer atrocidades com outros, mas até com familiares dele. A sua esposa favorita, chamada Mariana, era de uma família e de um povo que ameaçava o poder de Herodes. Ele é capaz de matar a esposa a quem ele ama e matou 2 dos filhos que ele teve com ela, por causa do medo de perder o poder. Herodes, então, era conhecido pela sua crueldade, pelas atrocidades que ele fazia. Então, não é à toa que na história seguinte ele resolve mandar matar os meninos até 2 anos de idade para ter certeza que qualquer competição não chegaria para ele, não viria e não perturbaria. Então, ele era cruel. Mas o que eu quero destacar não é a sua crueldade, isso todo mundo sabia. É a maneira sagaz como ele se mostra cruel. Porque ele não se mostra um cruel abertamente para os magos. Os magos vieram do Oriente. Eles estão interessados nesse menino. O que ele faz? Ele chama eles para uma reunião em secreto. Olha o verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Ele chama em secreto. E o que ele diz? No verso 8 diz assim, olha, quando vocês
se informarem com exatidão sobre o menino, voltem, porque eu também quero adorá-lo. Eu também quero ir adorá-lo. Olha a maneira sagaz como Herodes convoca os magos. Primeiro, secretamente, porque qualquer reunião oficial poderia dar a entender que ele mataria pessoas de novo. Ele já tinha feito isso algumas vezes com pessoas até próximas dele. Então, qualquer reunião oficial geraria uma perturbação. E hipócrita, porque ele diz que ele gostaria de adorar o menino. Por que eu levanto isso? Presta atenção. Herodes é o típico exemplo de oposição camuflada. E para mim, isso é um exemplo. Natal é um dos momentos mais frequentes de oposição camuflada. Porque Jesus diz que quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é a favor dele, é contra ele. Mas você já percebeu como no Natal todo mundo gosta de falar de Natal? Sabe por quê? Na época de Natal, pouquíssimos se opõem abertamente a Jesus, porque eles gostam das festas. Na verdade, eles são amigos do Natal. Inclusive, se você fala do menino Jesus, percebe que na mente de muitos ímpios, Jesus nunca cresceu. Frequentemente eles se referem ao menino Jesus. Aquela historinha bonitinha, aquele menino nos braços de Maria, envolto em panos simples. As pessoas gostam da história. E eles querem a festa do Natal. Eles não querem a Cristo Jesus, mas eles querem a festa do Natal. Por isso que eu digo que no Natal a gente percebe, talvez mais do que em qualquer outra época do ano, uma oposição camuflada. As pessoas se juntam com você, elas ouvem cantata, elas ouvem músicas natalinas, elas ouvem da história do menino Jesus. E, no entanto, parece que elas não fazem oposição. Para alguns, de forma ingênua, eu diria, a gente até tem a impressão, puxa, de repente ele vai se interessar. Eu acho que Natal mostra como as pessoas são capazes de serem hipócritas. Os magos, por outro lado, são verdadeiros amigos de Jesus. Por quê? Porque mesmo orientados, porque Herodes fez uma orientação aqui, né? Não foi só um pedido, foi uma ordem de leve. Depois de orientados a voltarem, eles não fazem. Porque o anjo os adverte, lá no verso 12, fala que, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles sim são amigos de Jesus. Que contraste, né? Todo mundo celebra Natal, mas uns não querem nada a ver com Jesus Cristo. Outro contraste que eu vejo é o lugar que Deus escolhe para o nascimento de Jesus. Por quê? Presta atenção. Os magos param em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a grande cidade da região. É a capital. Onde mais nasceria o rei dos judeus? Em nenhum lugar melhor do que a grande capital. Eu imagino que os magos talvez não tenham ido direto ao palácio, mas eles foram a Jerusalém porque Jerusalém se destacava das cidades na região, né? Era a capital e o lugar que deveria atrair pessoas como eles. O que importa é saber que Herodes consulta os sacerdotes e descobre que o Messias não nasceria lá na grande Jerusalém, mas na pequenina Belém. Belém era meio cidade dormitório, sabia? Belém era onde as pessoas só iam dormir, quando muito, mas trabalhavam em Jerusalém. Belém, onde tinham os campos, por que da história dos pastores? Porque Belém era uma pequena vila, pequena mesmo. Então os pastores muitas vezes levavam para os campos da região de Jerusalém e cuidavam das suas ovelhas lá. Por que tem muitos pastores ao redor de Jerusalém? Porque Jerusalém era lugar de culto, onde você trazia os animais e os sacrificava, muitas vezes em enorme quantidade. Onde é que você mantém todas essas ovelhinhas? Em cidades da região, como Belém. Então Belém era uma cidade insignificante. Historicamente, a única coisa mais marcante dela é que era a cidade do rei Davi. Então todo mundo sabia, os sacerdotes sabiam, os escribas sabiam, que o Messias viria da cidade de Davi, que ele teria essa descendência. O que me chama a atenção é que Deus faz questão de escolher uma cidade sem pompa, sem glória. Ele não escolhe a capital política da época, Roma. Ele não escolhe uma capital intelectual, tipo Atenas. Ele não escolhe nem a capital religiosa, Jerusalém. Ele escolhe uma cidadezinha que só se tornou famosa por causa de quem nasceu lá.
Hoje, eu e você ouvimos falar de Belém porque Jesus nasceu lá. Porque fora isso, Belém era insignificante. E para mim, essa escolha natalina tem tudo a ver com o que Deus faz quando Ele resolve chamar pessoas para fazerem parte do povo dele. Deus muitas vezes chama gente sem expressão, gente sem destaque. Eu já disse isso antes e eu vou repetir. Disse isso em outras aulas, outros sermões. Muitas vezes a gente tem a impressão assim de que seria fantástico se uma pessoa conhecida da cidade fosse convertida. Já pensou o impacto disso? A gente pensa assim, né? Já pensou se o fulano de tal viesse à igreja? Deus não pensa assim. Ele não traz fulanos de tais. Ele traz gente simples, via de regra. Gente sem expressão, sem destaque, sem pompa, sem currículo. Muitas vezes. Porque ele quer destacar que ele é um salvador dos humilhados, dos de pouca expressão. E a glória se torna toda dele. A história do Natal ilustra isso. Outro contraste, e eu já estou terminando, é o fato de que alguns são iluminados, outros são cegados no Natal, né? Natal é um período de muitas luzes, é uma das coisas que a gente mais gosta das decorações, né? Bianca e Samuel, frequentemente quando a gente andava em São Paulo nessas últimas semanas, ficavam fascinadas com as luzes. Engraçado isso, Natal é um período que todo mundo gosta de luz, mas é um período de tantas trevas. E foi assim também no primeiro Natal. Por quê? Porque 3 magos, ou mais, a gente não sabe, né? Os magos do Oriente, mas um grupo pequeno, isso a gente sabe. Um grupo pequeno do Oriente foram iluminados por uma estrela. E os sacerdotes, escribas e outros judeus não foram iluminados. Não tiveram esse esplendor, não tiveram nada que os dirigia. A gente não sabe como os magos chegaram lá. Existe uma hipótese, e ela é interessante, de que talvez eles tivessem sido influenciados por Daniel. Daniel havia escrito sobre o Messias e ele morou na Babilônia, ele conviveu com reis babilônicos, com reis persas. Então ele poderia ter tido alguma influência por causa das suas profecias que foram feitas na época da Babilônia. Então talvez isso tenha guiado, porque, francamente, como é que magos aparecem do Oriente e perguntam sobre o nascimento do rei dos judeus? Mas Deus pode ter feito isso de forma extraordinária. Pode ser que Deus revelou isso a eles em sonhos. Deus fazia isso naquela época. O que importa é saber que eles são guiados por uma estrela, talvez usando o conhecimento de astronomia que eles tinham. Guiados por um astro até chegar àquele local que nasceria o menino. E eles param em Jerusalém, mas depois deles serem instruídos quanto a Belém, diz que eles veem a estrela novamente e chegam até o local em que o menino está com a sua mãe e o seu pai. Por que eu estou destacando isso? Magos vêm do Oriente, precioso, mas guiados por uma estrela colocada por Deus. E isso também ilustra o contraste na época do Natal. Deus guiando as pessoas, Deus conduzindo, trazendo a alguns certa luz. Você fala assim, agora eu enxergo, enquanto outros parecem tão cegados. Natal tem esses contrastes, muita luz para alguns e pouquíssima ou nada para outros. O último contraste que eu quero fazer para terminar. O fato de que alguns o buscam para adorá-lo, outros o buscam por interesse próprio. Os magos vieram do Oriente para adorá-lo. Herodes diz que ele também quer adorá-lo, mas a gente sabe suas reais intenções, porque a história continua mostrando que ele queria exterminar esse menino. Por que eu destaco isso? Porque a gente percebe que os magos vêm adorar alguém que eles entendem que é especial, e o presente que eles concedem, os presentes, eles reforçam isso. Como eu falei, eles vêm adorar o rei e eles dão ouro, incenso e mirra. E tem um detalhe interessante aqui na história. Eles vêm adorar o menino. Se você depois olhar com calma, eu vou mostrar isso na nossa aula hoje, mas durante toda a narrativa de Natal, fala sempre assim, o menino e sua mãe. O menino e sua mãe. E no grego, quem vem primeiro tem destaque. Na língua grega, quando eles querem dar destaque a alguém, eles colocam em primeiro lugar.
o menino e a sua mãe. Olha que interessante. Até nos registros natalinos, isto é, do nascimento de Jesus, nos quais Maria aparece com mais destaque, com mais ênfase, até lá ela não recebe destaque. A ênfase sempre está no menino. O menino e a sua mãe. E ela não é Maria, ela é mãe do menino. Porque o destaque está no menino. Né? Eles vêm adorar o menino, aquele que era o rei dos judeus. E eles concedem esses presentes. Por que eu estou dando esse destaque na pessoa do menino? Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas procuram a Cristo pelas razões erradas. Olha só. Quantas vezes a gente tem gente que vem à igreja para que Deus resolva os seus problemas? Eu já disse isso antes, mas é muito difícil a gente se desconectar disso. Porque ninguém busca a Deus e diz assim, não preciso de nada de Deus, mas eu quero buscar a Deus. Porque todos nós sabemos que nós precisamos. A questão é, quando é que a gente de fato o busca verdadeiramente? Alguns vêm pelas razões totalmente erradas. Vêm porque o pai pediu, a mãe pediu, porque eu tenho que agradar a esposa, ou eu agradar o meu marido, ou porque eu ouvi falar que isso é importante, mas eu não consigo ter razões fortes para estar aqui. Tem pessoas que são assim. Muitos buscam a Cristo por causa, ou supostamente buscam a Cristo, para resolver sua doença, ou seus relacionamentos fragilizados, ou sua falta de paz interior, ou as finanças que estão desequilibradas. Não importa o problema que está mais perturbando. É muito comum nós buscarmos a Cristo por interesse próprio. E tem uma coisa fantástica e simples naquilo que os magos fazem. Eles vêm para adorá-lo. É só isso que diz. Eles não precisam de nada financeiro de Jesus. Jesus nem pode dar isso a eles naquele momento. Eles é que vêm presentear a Cristo Jesus, né? Mas eles querem o quê? Adorá-lo. Isso é uma coisa fantástica. Se nós tivéssemos essa noção. Vira e mexe, eu e a Nathalie temos que conversar com os nossos meninos. Nós vamos para Limeira agora. Mas não é só para ver os amigos, porque ver os amigos é muito legal. Ainda mais quando você é pequeno, como eles são. Não, nós vamos para Limeira porque nós vamos adorar a Deus. Essa é a razão primeira. E eles terem que aprender desde pequeno que a razão pela qual eles vêm domingo de manhã para cá é para adorar a Deus, é algo que nós precisamos dizer constantemente. Porque às vezes o dever nos traz aqui. Às vezes o costume nos traz aqui. Mas a vontade de adorar a Deus pode ficar longe na fila. E não deveria ser assim. Os magos vieram do Oriente. Para quê? Para adorá-lo. É isso que eles queriam. É esse o foco deles. Eu quero terminar dizendo assim. Eles vêm trazer presentes a Cristo. Talvez a gente deveria pensar assim. Senhor, Natal já passou. Mas eu esqueci de lembrar de presentear o Senhor. Verdade. Você deu presente para aqueles que você amava. E talvez, por causa do costume, você deu presente até para quem você não se importava muito, mas por causa da tradição, vocês tiveram que trocar presentes. Talvez você tenha participado de troca de presentes em lugares que você não está tão à vontade assim. Mas a tradição diz que tem que fazer. Mas poucos de nós pensamos em presentear o rei dos judeus. E eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque a Bíblia fala como é que nós temos que presenteá-lo. Com adoração. Com serviço. A palavra serviço na Bíblia tem a ver com adoração. A palavra grega é latreo, é de onde a gente tira idolatria, que é culto de ídolo. Então serviço, servir a Deus significa cultuá-lo. Presenteá-lo. Eu queria que você pensasse assim nesse Natal, depois de você ter dado presente para um monte de gente. Amigos, parentes, gente do trabalho talvez, até gente que você não se importava muito, mas a tradição o forçou a fazer. Eu queria que você pensasse em fazer diferente nesse finalzinho de ano. Você pensasse assim, Senhor, eu quero fazer alguns compromissos. O Natal passou, eu sei, a troca de presentes passou, talvez você já desmontou a decoração que tinha, se é que você tinha em casa. Tudo começa a ficar diferente na cidade. Mas que a gente pensasse em fazer contraste com tudo que passou. Como no primeiro Natal. Contraste. Diferente. Muito diferente. E que nós pensássemos em oferecer ao Senhor o nosso culto. Em entender que nós devemos ao Senhor presentes.
E é por isso que não só a gente está aqui, é por isso que a gente se compromete a servi-lo, a buscá-lo, a ficar no caminho dele toda a nossa vida. Vamos orar e vamos encerrar esse momento de culto depois da oração com o hino Pequena Vila de Belém. Vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos nessa manhã sobre os contrastes do Natal, e a verdade é que nós passamos essa semana muitos desses contrastes. Estivemos com gente que não entende nada de Natal. Nós também conversamos e vimos pessoas falarem do espírito natalino sem falarem de Jesus. Nós trocamos presentes talvez com pessoas que não são nem tão queridas nossas. E nós esquecemos talvez de focar nas coisas mais sublimes. Se isso aconteceu, nós pedimos perdão. Mas o que nós queremos, tendo passado o Natal, é que o Senhor nos ensine que o nosso dever maior não é presentear necessariamente os nossos queridos, mas é sermos presenteadores do Senhor. Que o nosso culto, que a nossa vida de serviço ao Senhor seja o nosso presente, seja a nossa dedicação, seja o nosso desejo de responder em adoração ao Rei da Glória. Pai, faz-nos lembrar disso, que na simples atitude dos magos, eles resumiram qual é o nosso dever que nos é devido nessa época, nesse período e durante a nossa vida. Faz-nos aprender com essa história, faz-nos refletir nessa história, essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.